Olá pessoal, boa noite. Estarei aqui trazendo uma mensagem de Deus para você, para o teu coração. Sejam todos convidados. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a questão de o vazio emocional que às vezes a gente sente e às vezes a gente nem sabe porquê, né? Às vezes a gente busca preencher o vazio que está no nosso coração. Às vezes a gente busca em outras coisas, né? Uma felicidade que a gente sempre está correndo atrás, mesmo assim a gente não consegue. Primeiramente quero desejar uma boa-vinda a todos vocês que estão aqui presentes e aproveitar para você convidar, né, outras pessoas a estar aqui junto com a gente. Eu creio que Deus vai falar grandemente ao nosso coração. É uma mensagem que ultimamente Deus tem falado muito ao meu coração, essa questão do vazio, essa questão da tristeza, né, que às vezes a gente sente, do desânimo. Por mais que às vezes a gente esteja bem, a nossa família esteja bem, nós pode até estar rodeado de amigos, mas nunca nos sentimos preenchidos. E é isso que eu estou querendo passar para vocês, tá bom? Vá convidando aí seus amigos. Eu creio que Deus vai abençoar. Primeiramente quero fazer uma oração para começar debaixo da presença de Deus, tá bom? Quiser fechar os teus olhos, eu tá fazendo a oração por você, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, nós estamos aqui, Pai, diante da tua presença, meu Pai, para falar um pouco, meu Pai, da tua palavra, Pai, falar um pouco do teu amor, Pai, que o Senhor tem por nós, meu Pai. E falar, Pai, desse vazio, meu Pai, que muitas das vezes, meu Pai, nós sentimos, meu Pai. E às vezes a gente não sabe o porquê, Pai. Muitas vezes, Pai, a gente está bem, a nossa família está bem, a gente tem amigos, a gente está vivendo exteriormente tudo aquilo que a gente um dia desejou. Mas mesmo assim o nosso coração ainda sente falta, Pai, de algo, sente falta de algo que às vezes a gente nem entende o porquê, Pai. Então, Pai, eu te peço, Pai, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha falar grandemente ao coração de todos nós, meu Pai. Que o Senhor venha revelar, Pai, para nós aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós, meu Pai. Como a tua palavra diz, meu Pai, vinde a mim, todos os estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A tua palavra diz, meu Pai, que o seu pão da vida, meu Pai, o seu pão que traz o alimento, o seu pão que preenche, meu Pai, tudo aquilo que está em falta em nós, meu Pai. Desde já eu agradeço este momento em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, essa questão, né, do vazio que às vezes a gente sente, e principalmente nós jovens, por nós ser um pouco agitado, a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo em cima a gente quer tudo em cima da hora, né? E muitas vezes a gente se sente sufocado pela vida, né? Às vezes a gente não vê as coisas acontecer, às vezes a gente batalha e nada acontece. E esse vazio começa a aumentar cada dia mais. Então, mas é como a palavra de Deus diz, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, o Senhor Jesus, ele é o caminho que traz a verdadeira paz. Deus é o caminho que traz a verdadeira felicidade. Ou seja, muitas vezes a gente busca essa felicidade em coisas externas, né? Às vezes a gente pensamos assim, quando eu fazer uma faculdade eu vou ser feliz, quando eu arrumar um emprego do meu sonho eu vou ser feliz, quando eu tiver uma família eu vou ser feliz. E a gente percebe que à medida do tempo que a gente vai passando, a gente conquista essas coisas e mesmo assim permanecemos com essa falta, né, de algo, né? E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente está rodeado de amigos, às vezes a gente exteriormente está vivendo a melhor fase da nossa vida, mas esse vazio permanece no nosso coração. E o que é que eu devo fazer, né, para preencher esse vazio, né? É algo que foi comigo, aconteceu comigo mesmo, né? Até contando meu testemunho, né? Hoje está sendo a primeira vez que eu faço uma live e eu creio que Deus tem grandes projetos, né, a futuro. E quando eu completei 19 anos, eu saí da casa dos meus pais, né? Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, a ser dependente de mim mesmo, né? E aí eu
comecei a experimentar muitas coisas, né, que eu não experimentava com a minha família, né? Saía com meus amigos, a gente curtia, bebia, a gente conversava e tudo. Mas algo que era pressionante dentro de mim, que por mais que eu estava rodeado de amigos, curtindo, bebendo, aquela coisa de jovem, né, que todo jovem gosta, que todo jovem fala, né, tenho que curtir a vida, tenho que aproveitar a vida, né, e na verdade isso é um grande engano que às vezes a gente acaba aceitando, né. Então ali eu percebi que algo estava errado, né, foi uma época que eu malhava, eu tava malhado, tava bombadão, as pessoas falam, né, ou seja, exteriormente eu estava bem. Exteriormente eu mostrava uma felicidade, exteriormente eu mostrava uma certa beleza física, né? Que as pessoas olhavam para mim e diziam assim, nossa, você tá bem, você tá ótimo, tá tudo isso, mas dentro de mim era um vazio, né? Que eu dizia, não tem como, eu estou bem, meu corpo fisicamente está perfeito, e mesmo assim eu não consigo, né? Tá preenchido verdadeiramente, né? E foi quando uma noite, né, que eu tava lá com os amigos e aconteceu algumas coisas que ali eu decidi, né? Eu digo, não, a felicidade não tá aí. A felicidade não tá naquilo que eu posso conquistar. Muitas vezes a gente tem essa ilusão de quando eu construir minha casa, eu vou ser feliz, quando eu construir uma família, eu vou ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz dentro da gente mesmo, sabe? Essa felicidade tem que vir da gente. A gente tem que buscar essa felicidade, buscar preencher o vazio que às vezes a gente sente, né? E onde é que está a fonte, né? A verdadeira fonte, para que a gente venha se sentir bem, se sentir realizado, se sentir pleno. A palavra de Deus, ela fala, né, que quando Deus criou todas as coisas, né, lá no livro de Gênesis, é algo que é muito interessante, que ele fala assim, que tudo que ele criou em um determinado ambiente. Por exemplo, um peixe ele só vive se ele estiver dentro da água, né? Uma planta, ela só vive se ela estiver enraizado na terra. E se você arranca essa planta, ela vai morrendo aos poucos, né? E Deus, ele falou, né, que façamos cada coisa conforme a sua espécie, né? E com a gente, quando Deus ele nos criou, a palavra de Deus diz bem assim, que ele disse bem assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos aquele que foi gerado do próprio Deus. Ou seja, Deus é a fonte de tudo aquilo que precisamos. Muitas vezes a gente tem esse conflito dentro da gente de não saber o que fazer, de não saber qual é o propósito da nossa vida, de não saber o porquê nós estamos nesse mundo, porquê do estilo de vida que eu estou vivendo, né? Porque todas essas respostas estão em Deus, né? É como uma planta, né? Uma planta, tipo um pé de árvore, um pé de manga, né? Uma analogia, né? Fazer uma analogia para que vocês entendam. Um pé de manga, por exemplo, um galho, ele dá frutos. Mas se você arrancar aquele galho ele deixa de dar fruto. Ou seja, ele só tem fruto a partir do momento que ele está enraizado no pé de árvore, né? E bem assim a gente. A palavra de Deus diz que Deus nos criou, mas o pecado de Adão, né, infelizmente, nos afastou de Deus. E o pecado de Adão fez com que o pecado ele fosse para outras gerações também, né? Hoje, mas Deus ele nos restituiu. A palavra de Deus fala que Deus ele entregou o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Ou seja, a condenação que estava sobre nós, o muro que estava entre nós e Deus, ele foi quebrado através de Jesus. E Jesus na cruz, ele nos colocou de volta, né, ao reino de Deus. E a partir do momento que a gente toma essa decisão de andar com Deus,
de ter uma vida, de ter um relacionamento com Deus, a gente se torna filho. E isso daí é muito importante para nós. Que nem eu falei, né, a questão do vazio existencial que às vezes a gente sente. E esse vazio só vai preencher dentro de nós a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente tem uma intimidade com Deus, que a gente passa a entender o porquê que a gente estamos aqui, o porquê que Deus nos criou, né? Que nem ele fala, né? Que antes que a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já nos conhecia, né? Ou seja, veja como isso é muito importante para nós. E talvez esse vazio que você sente, essa tristeza que você sente, é falta de Deus, né? Falta daquele que te criou, daquele que te gerou. E Ele que sabe o que é melhor para você. Ele sabe a direção que Deus quer te dar, né? E isso é muito importante para nós. É engraçado, por exemplo, as pessoas falam assim, eu sou livre. Mas que liberdade é essa? Por exemplo, para eu ser feliz, eu tenho que, por exemplo, beber. Para ser feliz, eu tenho que estar praticando certas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, né? Ou seja, de certa forma a gente se torna escravo dessas coisas, né? E Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos tornou livre, né? Através da tua morte na cruz, Ele nos libertou da condenação, Ele nos libertou do pecado. E muitas vezes você se sente preso a muitas coisas que você às vezes nem entende. E você só vai passar a entender essa tristeza que você sente, esse vazio que você sente quando você se aproxima de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o pão da vida, né? Que nem está aqui em João 6, João 6,25, que diz bem assim: E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja, né? Muitas vezes a gente sente sede, é porque tem falta de Deus. Gente, que nem eu falei, a felicidade não está naquilo que você pode conquistar. A felicidade já está em você. Você é o autor principal da tua história. E outra coisa importante, não deixe ninguém dizer o que você é, o que você pode. Não. É até uma frase que eu gosto muito que diz bem assim, que você é 3 pessoas, né? Existem 3 pessoas dentro de você. Aquilo que as pessoas pensam de você, aquilo que você acha que você é, e aquilo que realmente você é, aquilo que Deus diz quem você é. Você, antes de ser gerado, Deus já tinha pensado em você, Deus já tinha colocado dentro de você propósito, Deus já tinha colocado dentro de você tudo aquilo que você precisa, né? Ou seja, tudo aquilo que você precisa já está em Deus. Mas basta você mergulhar dentro de você buscar entender. Até uma coisa muito importante, né, que eu ouvi um doutor falando, né, que muitas vezes nós estamos vivendo uma época que nós se preocupa muito mais com a questão da saúde física, ou seja, da saúde estética, né, a gente se preocupa muito com essa questão da beleza, essa questão do físico, e é maravilhoso, né, isso traz uma certa alegria para dentro de nós. Mas ele fala bem assim, se as pessoas gastassem a metade do que gasta fazendo exercício físico, se ela gastasse tentando conhecer quem ela é, tentando buscar o seu autoconhecimento, buscar realmente conhecer, buscar entender o porquê do seu temperamento, o porquê que você toma certas decisões, ou seja, ter o autoconhecimento, né? A questão da terapia, muita gente não lembra disso, né? Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe o que você pode. A partir do momento que você sabe quem você é,
Por mais que as pessoas falem algo de você, você permanece firme, porque você sabe quem você é. É que nem eu falei, né, das 3 tipos de pessoas, né? O que as pessoas pensam quem você é, a pessoa que você acha quem você é e a pessoa que Deus diz quem você é, né? E eu posso dizer algo pra você, né? Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você não é o que você acha que você é. Você não é o seu pecado, você não é suas crises. Você não é nada daquilo que não vem de Deus pra você, né? Ou seja, você é quem Deus diz quem você é. Você pode tudo aquilo que Deus diz que você pode. Então não deixe que nada exterior venha dizer quem você é, o que você pode. Não, você é filho de Deus. Você foi gerado por Deus. Você tem uma fonte que é Deus. E a partir do momento que você entende isso, que você entende que a sua felicidade está em Deus. Muitas vezes a gente pensa, não, eu tenho que correr atrás da felicidade, eu tenho que buscar a felicidade. Não, isso é um erro. A felicidade é uma consequência, é uma causa, né? A partir do momento que você tem uma intimidade com Deus, a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, isso te torna feliz. A partir do momento que você decide estar no centro da vontade de Deus, Deus ele vai derramar sobre você a felicidade, a paz, a alegria. Ele vai mostrar para você quem você é. Ele vai mostrar para você o teu propósito. Ele vai mostrar para você tudo aquilo que ele desejou que você fosse, né? Deus ele tem planos para você. Deus ele tem um propósito para você. Você não está aqui nesse mundo por acaso, né? Você não está aqui nesse mundo para só uma passagem, não. Você tem um objetivo nessa vida, né? Deus ele conta com você. Deus ele conta com aquilo que ele colocou dentro do teu coração, né? É como uma fruta, né? Uma fruta quando ela está fechada, você percebe que dentro daquela fruta não tem semente, mas a partir do momento que você abre a fruta, você percebe que ela tem sementes, né? Ou seja, sementes mostra o que? Algo que Deus enxertou dentro de nós, né? E a partir do momento que a gente decide conhecer quem a gente nos liberta de certos traumas que às vezes a gente carrega, que às vezes a gente nem sabe, né? Ou seja, essa é uma mensagem, né, que sempre Deus estava falando comigo, né, esses dias, essa questão, né, que muitas vezes, até a gente, às vezes, por exemplo, eu sou cristão há 5 anos, muitas vezes a gente que é cristão, às vezes a gente sente essa tristeza, essa falta de algo dentro de nós. Muitas vezes essa falta nada mais é do que a ausência de Deus na nossa vida, né? A ausência de uma intimidade verdadeira com Deus. A gente tem que fazer de Deus o nosso amigo, a gente tem que fazer de Deus o nosso Pai. Com o nosso Pai a gente não tem restrição, a gente conversa, a gente fala das nossas dores, a gente é vulnerável com Deus, né? Ou seja, você com relacionamento com seus pais, por exemplo, você não tem receio de chegar na casa do teu pai e começar a falar algo dentro de você que está incomodando, não. Você fala e ali o teu pai ele vai lhe dar uma direção. E bem assim é Deus. Deus ele tem um melhor para você. E a partir do momento que você entende isso, que Deus não está lá no céu anotando aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer, não. Deus está dentro de você. E a partir do momento que você abre, né, a oportunidade para Deus te curar, te limpar, você vai ver que tudo em sua vida é transformado, né? Tem uma mensagem lá em Jeremias 16:14 que diz bem, que Jeremias, né, ele fala bem assim: Senhor, cura-me e eu serei curado. Senhor, salva-me, livra-me e eu serei livre, né? Ou seja, Jeremias mesmo ele sendo um profeta, né, mesmo sendo um homem de Deus, ele tem essa capacidade de chegar até Deus e dizer: Deus, eu estou ferido. A minha alma está ferida, a minha alma está cansada, então me cura, Deus.
me transforma, me liberta, limpa aquilo dentro de mim que precisa ser transformado. E a gente precisa falar essas coisas para Deus. Deus, ele não vai invadir o nosso coração. Deus, ele não vai invadir a nossa vida. Deus, ele não vai invadir aquilo que o nosso interior, não. Deus, ele só vai ter espaço na área que você permite que ele tenha. Na área que você permite que Deus entre, né? Às vezes a gente tem certo, por exemplo, trauma emocional. A gente tem que chegar para Deus e dizer: Deus, estou passando por isso, estou sentindo vazio, me preenche, né? Me liberta, transforma, mostra aquilo que precisa ser transformado dentro de mim. E Deus, ele vai entrar ali e vai transformar. Mas ele não vai entrar numa área da nossa vida se você não permitir. Se você não dizer: Deus, eu preciso de cura na minha vida emocional. Deus, eu preciso de cura na minha vida sentimental. Deus, eu preciso de cura, meu Pai, na minha vida profissional. Independente de qualquer área. Porque todos nós temos essas faltas, né? Mas Deus é a fonte. Deus é a fonte, irmão. Deus é a fonte que precisamos. É nele que a gente tem paz, é nele que a gente tem felicidade, é nele que a gente tem uma vida plena. Então, decida hoje, decida a partir de hoje ter um relacionamento com Deus. Decida a partir de hoje buscar conhecer quem é esse Deus. E até uma pergunta que eu faço para você: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você pode falar: Deus é maravilhoso, Deus é pai, Deus é amigo, Deus é tudo. Aí eu pergunto: se Deus é tudo isso, por que muitas vezes você tem escolhido outras coisas e não Ele, né? Gente, tudo que Deus quer é que a gente tenha um relacionamento com Ele. É que nem um pai ou uma mãe, né? Tudo que eles querem é que o filho venha ter um relacionamento com ele. É tão bom quando um filho chega na casa do pai, o filho começa a ter um contato com ele, conversa. O pai se sente preenchido, o pai se sente feliz. Porque o pai, ele quer cuidar, o pai, ele ama, o pai, ele cuida. Então, Deus é teu pai, imagine. Eu creio que tem muitos pais, tem muita mãe aqui. Independente do que teu filho faça, por mais que seu filho erre, você vai amar, você vai dar um melhor, você vai cuidar, você vai querer que ele seja transformado. E bem assim, imagine Deus, né? Ou seja, nunca pense que você não pode ter acesso a Deus por um erro que você possa estar cometendo, que você cometeu, não. Deus, ele te aceita do jeito que você é, e a partir do momento que você aceita Deus no teu coração, ele vai te transformando, Deus vai te mostrando. Então permita que Deus tenha acesso às áreas da sua vida, né? Essa questão de felicidade mesmo, né? Muitas vezes a gente diz assim: quando eu tiver, por exemplo, um relacionamento, eu vou ser feliz, né? E muitas vezes é um erro da gente, né? Porque às vezes a gente, por não estar cheio, por não estar preenchido, às vezes a gente espera que um amigo venha preencher esse vazio que às vezes a gente sente. Às vezes a gente espera que um parceiro venha preencher esse vazio, e aí às vezes a gente cobra dele algo que ele não tem para dar. Ninguém é obrigado a preencher você, ninguém é obrigado a te tornar feliz, não. Você tem que ser feliz. A palavra de Deus diz bem assim, que de vocês fluirão água viva, né? Transbordarão água viva. Ou seja, a gente tem que estar cheio ao ponto de transbordar. A gente tem que ser feliz ao ponto de, quando a gente se conectar com outras pessoas, a felicidade que está dentro de nós transborde para elas também. Que a gente seja cheio dentro da gente ao ponto de poder levar esse amor de Deus para as pessoas também, né? E isso acontece quando eu tenho essa intimidade com Deus, né? Um cara, né, da Bíblia que é fantástico é Davi, né? Davi, ele tinha essa sensibilidade, né? Por mais dificuldade que ele passasse, luta, perseguição,
até uma mensagem que ele fala bem assim, diz bem assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Veja, aí ele fala também, né, na minha angústia o Senhor me livrou da minha angústia, né? Ou seja, Davi, ele, por mais que ele passasse por aflição, por mais que ele passasse por dificuldade, que é uma coisa que todos nós passamos, né? Isso é natural, isso é da vida. Mas ele sabia quem era a fonte dele. Ele sabia aonde ele podia se derramar. Ele sabia aonde ele podia chegar e falar dos seus defeitos, falar das suas dores. E ele sabia que ali ele não ia ser julgado. Ele sabia que ali ele ia ser acolhido, né? Ou seja, bem assim a gente, né? A gente tem que ter essa fonte que a gente pode chegar e pedir, né? De pedir que Deus venha nos salvar, que Deus venha nos libertar, que Deus venha transformar a gente. E essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês, foi a minha primeira mensagem, né? Minha primeira live. Deus me incomodou muito essa questão, né? Que foi algo que aconteceu comigo, essa questão do vazio, né? Que eu tinha essa questão. Por fora eu estava bem, fisicamente estava bem, mas dentro de mim eu estava o caco, né? Mas foi quando eu conheci a Cristo verdadeiramente, quando eu abri o meu coração para Deus, quando eu decidi entregar o controle da minha vida para Deus, Deus preencheu o vazio que eu sentia, né? E aí vem a paz, vem a felicidade, e você não sente mais essa necessidade de dizer, por exemplo, de buscar algo fora para preencher, de buscar algo externo para nos tornar felizes. Não, a felicidade está dentro da gente. O preenchimento do nosso coração está dentro da gente. Deus, ele habita dentro da gente, né? E a palavra de Deus diz bem assim: eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu entrarei, né? E cearei contigo. Ou seja, Deus, ele está no coração daquele que permite que ele entre. E Deus quer entrar no teu coração hoje. Talvez você possa dizer: Bruno, eu já sou cristão, já conheço a Cristo. Mas muitas vezes você sente esse vazio e você não entende. Você diz: não, mas eu sou de Deus, mas eu tenho Deus, mas eu faço as coisas certas. Não tem a ver com você fazer tudo certo, ou você ser um cristão. Não, tem a ver de você ter relacionamento com Deus, você ter amizade com Deus. Muitas vezes você tem mais relacionamento com seus amigos, pessoas de fora, pessoas que não vai te dar, não vai te preencher verdadeiramente. E muitas vezes quem a gente deveria dar prioridade, às vezes a gente não dá, que é Deus. Deus é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Deus é aquele que cuida da gente. E se a gente não tiver esse relacionamento com Ele, não tiver essa intimidade com Ele, muitas vezes a gente vai estar dando soco, né, ao vento, né? Muitas vezes a gente vai estar, por exemplo, dentro de uma igreja e triste, sem saber o porquê. Porque não tem a ver Deus ser, eu tenho que me tornar quem Cristo quer que eu me torne, né? Muitas vezes você, por exemplo, Deus, ele colocou dentro de você um propósito. Deus colocou dentro de você algo que só você pode fazer. Enquanto você não descobrir isso, você não vai se sentir pleno, você não vai se sentir feliz. Porque foi aquilo que Deus colocou dentro de você que vai te tornar feliz. Muitas vezes pode ser uma coisa simples, mas isso vai te tornar realizado. Porque não tem a ver com essa questão de conquistar, de ter, de vencer, de ser o maior. Não, tem a ver de você fazer aquilo que você nasceu para fazer. E você só vai entender quem você é, só vai entender o teu propósito a partir do momento que você tem relacionamento com Deus. A partir do momento que você buscar em Deus tudo aquilo que você precisa. Que até a palavra de Deus diz bem assim: ei, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os planos que eu tenho para você são maiores do que os seus.
Ou seja, veja, os planos de Deus, muitas vezes a gente tem planos, a gente projeta, a gente tem objetivos, mas os planos de Deus é maior. Os planos de Deus que tem para você é o plano que vai te tornar feliz. E qual é o plano de Deus, né? Que você tenha uma vida de paz, de alegria, uma família, que você seja realizado em tudo aquilo que você faz. É tudo isso que Deus tem para você. E de que forma eu devo buscar isso? Através do relacionamento com Deus. Busque ter mais esse relacionamento com Deus. Busque conhecer mais quem é esse Deus. Quem é esse Deus que foi capaz de entregar seu único filho por nós, né? Você já parou para pensar assim, como foi forte essa questão do que Deus fez por nós? Para nos resgatar novamente. Para nos ter de volta. Ou seja, Deus ele foi capaz de entregar seu único filho. A palavra de Deus diz assim que ele teve prazer em ver seu filho moer na cruz. Por quê? Não que ele teve prazer de ver seu filho sofrer, mas porque ele estava carregando o pecado, a condenação, nosso pecado, o meu pecado, a minha condenação, Jesus estava carregando naquela cruz. E Deus ele infelizmente, ele tem ira essa questão do pecado, né? Ou seja, aí a palavra de Deus diz que ele teve prazer em ver seu filho moer. Por quê? Porque ali ele estava carregando o nosso pecado, a nossa condenação. E hoje nós somos livres. E muitas vezes a gente trocamos Deus por besteira, gente. Muitas vezes a gente trocamos Deus por coisas que passa, coisas passageiras, por prazeres momentâneos, né? E o que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para você é uma vida de paz, uma vida de felicidade, a salvação. Então, a partir do momento que você conhece Deus e passa a ter esse relacionamento com Ele, você começa a descobrir essas coisas, né? Você começa a descobrir que você tem autoridade para determinar que certo mal saia da nossa vida. Você tem autoridade para dizer, mal, na minha casa você não tem autoridade, na minha família você não tem autoridade. A minha filha está debaixo da presença de Deus. A minha casa está na presença de Deus. E onde Deus está, irmão, o mal não pode permanecer. O mal não permanece. Onde a luz está, a escuridão tem que sair. Quando você entra na tua casa, que você acende a luz ela não pede permissão para a escuridão sair, não. Ela sai de imediato. E a partir do momento que a gente tem esse relacionamento com Deus, todo aquele mal que pode até vir sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre os nossos parentes, ele vai sair através da tua autoridade. Você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade sobre a sua família. Ou seja, comece a partir de hoje buscar entender, ter relacionamento com Deus, e você vai entender o poder que você tem, né? A palavra de Deus mesmo fala, né, que enquanto o herdeiro for menino, ele não difere do escravo, né? Ainda que seja dono de tudo, ele não tem acesso, né? Bem assim é a gente. Nós somos filhos, Deus nos resgatou, mas se a gente não tomar a posição de ser filho de Deus, mesmo que a gente tenha promessa, mesmo que a gente Deus tenha colocado dentro de você promessas, visão, você não vai ter acesso, porque ainda você não se tornou filho, porque você ainda não decidiu tomar a posição de filho, de herdeiro de Deus. É que nem a palavra de Deus fala, né, que não se conforme com esse mundo, né, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que você tem uma transformação dentro de você, que você deixa o Espírito Santo de Deus renovar sua mente, renovar sua alma, renovar o teu coração, você vai entender, você vai compreender o poder que você tem, a autoridade que você tem. Ou seja, irmão, busque a Deus. Eu vi um pregador, né, do meu ministério chamado
Jaime de Amorim Campos, né, ele fala bem assim, não tem problema de você assistir um jogo, passar 90 minutos assistindo um jogo, passar a noite toda assistindo uma série, né? Até eu conversando com uns amigos no grupo de jovens de hoje, né? A gente falou sobre isso, né? Essa questão. Muita gente falando que gosta, né? De assistir séries, essas coisas. E ele falando, não tem problema de você assistir uma série, de você passar uma noite assistindo, você curtir. Mas ele falou algo que é interessante, que ele disse bem assim, será que esse mesmo tempo que você gasta assistindo ou fazendo outras coisas, você já gastou esse tempo com Deus? Você já amanheceu o dia na presença de Deus? Ou seja, isso é muito forte, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo, por exemplo, mexendo no celular, do que conversando com Deus, do que meditando na tua palavra, do que tentando buscar de Deus aquilo que Ele tem para nós, né? Às vezes a gente passa 4, 5 horas do nosso dia mexendo no celular, se a gente for contabilizar isso. E muitas vezes a gente passa 40 minutos na presença de Deus, 10 minutos, lê um capítulo da Bíblia e já começa a dar uma agonia por dentro e já larga. Como é que a gente vai estar cheio desse jeito? Não vai estar. A gente é cheio daquilo que a gente consome. Se você consome coisas ruins, coisas que não vai te preencher, você vai ser preenchido por aquilo. Mas se você se preencher de Deus, se preencher da palavra de Deus, você vai estar cheio. E aí você vai ter uma vida transformada, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado. Percebi que tem muita gente aqui, né? Márcia, Ana, Caroline, né? Renata. Que Deus possa te abençoar. Que essa mensagem possa ter falado ao teu coração. Deus tem me incomodado muito, né? Para falar do amor dele cada dia mais. E é isso, né? A gente não tem que esperar que tudo esteja perfeito para falar do amor de Deus. Se Deus falou no teu coração, fale. Você é uma voz. É algo que é muito interessante que eu ouvi um dia desse, que diz bem assim, não seja apenas, seja a própria palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor, ela não vai ler a Bíblia, ela não vai ter contato com Deus, mas ao ver você, ao ver a tua forma de ser, ela vai conhecer Cristo através de você. Olha, Didi tá aqui, Didi. Valeu, você é um amigão lá da fábrica. Ou seja, Deus ele quer isso de você, né? Então permita que Deus possa mostrar para você tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa, tá bom? Mandou muito bem, Bruno, Márcia aqui falando, né? É isso aí, Márcia. É muito bom a gente ter tempo com Deus, falar de Deus, né? E aí agora eu queria que você quem quiser fazer uma pergunta, algo relacionado a isso, só gastar algum tempinho para terminar. Ou quem quiser bater um papo, estou à disposição. Começando agora, quem quiser conversar um pouco, falar algo, entrar na live junto comigo. E aí, Wender, quer conversar um pouco? Um amigão meu que lá da faculdade, né? Que Deus abençoe sua vida, Wender. Você é um grande homem de Deus, né? E Deus tem planos para você, né? Deus tem grandes coisas para você. Busque esse Deus, que Deus ele vai te mostrar. Tá bom? É isso que Márcia falou, né? Seja você a igreja, né? Ou seja, a gente tem que ser Cristo, né? Que nem Paulo fala, né? Vocês são a carta viva, né? Ou seja, a gente tem que ser luz, né? Na nossa casa, a gente tem que ser luz para nossa família. Isso é muito importante, Você é uma fonte fundamental na sua família. Boa noite, Jasneide. Seja bem-vinda. Ser uma fonte principal na tua família. Você que conhece a Deus. Você que já tem uma vida com Deus.
Talvez hoje algum membro da tua família ainda não esteja na presença de Deus, mas ao ver a tua vida, ao ver a forma de você ser filho de Deus, eles vão querer conhecer a Deus também. Eu falo isso através do meu irmão, né? Meu irmão, ele não gostava, ele não gostava que a gente falava de Deus. Quando eu falava de Deus pra ele, ele meio que se esquivava e saía, né? Mas eu deixei Deus, né? Eu digo, não, Deus, essa luta é sua. Então eu comecei a orar, pedir a Deus, e Deus transformou a vida dele, né? Hoje ele é um grande homem de Deus. E bem assim na sua vida. E isso te torna feliz. Essas coisas que te tornam feliz, sabe? Quando você começa a ter relacionamento com Deus, Deus começa a te mostrar coisas que é impressionante, né? Você começa a falar de Deus para outras pessoas, você começa a ajudar outras pessoas, e você se torna pleno quando você faz isso. Quando você começa a amar o que Jesus ama, aí você vai entender como é feliz estar na presença de Deus. E é muito bom essa questão de você viver para Deus, de você andar na presença de Deus. Eu estava lendo um livro agora, né, logo cedo, e deixa eu ver aqui. Deixa eu falar aqui. Márcia falou, o que te encorajou, né, a falar, né? O que te encorajou a fazer a live? Fazer essa pergunta aqui. O que encorajou, Márcia, por exemplo, a gente, quando a gente começa a andar com Deus, começa a desfrutar, né, do amor de Deus, a gente tem que compartilhar para outras pessoas, né? Por exemplo, assim, como hoje o tema da live, né, sobre o vazio, né? Foi algo que eu sentia na pele, né? E praticamente todo jovem, ele sente esses vazios. E aí muitas vezes ele se perde porque ele busca o vazio na bebida, na prostituição, em outras coisas que ele não vai encontrar. Ou seja, ele só vai encontrar essa verdadeira felicidade em Deus. E quando a gente começa a falar desse amor de Deus para ele, mostrar onde está a verdadeira felicidade, onde está a verdadeira alegria, eles vão entender que Deus tem o melhor para eles, tá entendendo? E foi isso que Deus colocou no meu coração hoje, né? Não, faça, né? Por mais que não seja perfeito, por mais que não seja da melhor forma, mas faça, né? Então, muitos que estão aqui hoje são meus amigos, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que Deus possa preencher, fazer com que você venha entender o teu propósito, fazer com que você venha entender o que Deus tem para você. E Deus tem para você o melhor, né? Deus tem para você uma vida de paz, de felicidade, de alegria. Deus tem para você uma família abençoada. Deus abençoe Quitéria, David. Deus, ele tem o melhor para você. Não, sabe, essa questão da gente buscar, né? Essa questão, né, que eu falei no começo, né? Quando eu tiver algo, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar, eu vou ser feliz. Não, você é feliz. Muitas vezes você é feliz, você é cheio e não sabe. Sabe? Muitas vezes, por exemplo, você está vivendo coisas hoje que um dia lá atrás você pediu a Deus. Você está experimentando coisas hoje que um dia era a tua oração. E hoje você está vivendo aquilo que um dia você pediu a Deus e não tá conseguindo ser grato. Sabe por quê? Porque agora você já está olhando o que você quer conquistar lá na frente, né? Essa muitas vezes é algo que nos angustia. E a gente nunca não parar de dizer bem assim, nossa, aquilo que um dia era um sonho para mim, hoje é realidade. E às vezes eu não estou desfrutando disso. Talvez um dia seu sonho era ter uma família e hoje você tem e você não dá valor. Talvez você hoje está numa profissão que um dia era o seu sonho, mas hoje você não dá valor. Talvez você está vivendo hoje algo
que um dia era o teu sonho e você não dá valor para isso, né? Isso se chama ingratidão, né? Com Deus e com você mesmo, né? Você está sempre em busca de algo, sempre em busca de algo. E essas coisas que têm trazido infelicidade para as pessoas, né? Que nem uma frase que eu gosto muito, né? A maior infelicidade do homem é ter sucesso. O que mais traz tristeza ao homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprova, né? Porque não adianta a gente ter sucesso e a gente não ser cheio por ele, né? Quantas pessoas, né, tem tudo, mas o seu coração é pobre, né? O seu coração é triste, amargurado, sentir esse vazio que a gente fala, né? Porque aquilo que te preenche não está naquilo que você pode conquistar. Está em você, está em Deus. E que deixe Deus derramar sobre você paz, deixe Deus derramar sobre você felicidade. Vou fazer uma oração por vocês. Eu creio que Deus vai curar a alma, né? É que nem eu falei lá em Jeremias, né? Jeremias ele fala: Senhor, cura-me. Cura minha alma. Cura dentro de mim, eu serei curado. Livra-me, Deus, eu serei livre. Deus quer livrar a tua alma hoje. Deus quer livrar o teu coração hoje. Deus quer trazer paz ao teu coração. Não tente buscar felicidade em nada que esteja fora de você. A felicidade está dentro de você. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ninguém quis entrar, né, comigo hoje, conversar. E é bom a gente ter esse diálogo, né? A gente ter essa conversa. Então, que Deus possa abençoar você. Quem quiser fechar o olho, feche o olho, fazer uma oração por vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, obrigado, Pai, por este momento, meu Pai. Cada pessoa que está aqui presente, Pai. Pai, eu creio, meu Pai, que elas não estão aqui, meu Pai, por acaso, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, vai com tua presença, meu Pai, na casa de cada um, meu Pai. Derrama sobre eles, meu Pai, o teu espírito, meu Pai. Derrama sobre eles, meu Pai, a tua unção, meu Pai. Oh, Pai, esse vazio, meu Pai, que é natural, meu Pai, todos nós sentimos, meu Pai. É algo, meu Pai, que está dentro de nós, meu Pai, nosso ser natural. Sempre busca de algo novo, sempre querendo conquistar coisas novas para tentar preencher, Pai, esse vazio que muitas vezes a gente sente, meu Pai. Muitas vezes a gente tem tudo, meu Pai, mas mesmo assim a gente não consegue ser pleno, meu Pai. Oh, Pai, porque nós sabemos, meu Pai, que a verdadeira felicidade está em Ti, meu Pai. Pai, que o Senhor, meu Pai, é a fonte, meu Pai, que nos preenche, meu Pai, do vazio, da tristeza, meu Pai. Que nem a tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, é o verdadeiro caminho, meu Pai. O Senhor é o caminho que traz paz, o Senhor é o caminho que traz a verdadeira felicidade, meu Pai. O Senhor é o caminho, meu Pai, que nos liberta, meu Pai, da prisão emocional, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é aquele, meu Pai, que transforma nosso coração, transforma nossa alma, meu Pai. Pai, que neste momento, meu Pai, o Senhor traz paz àquele que está aflito, meu Pai. Pai, que o Senhor, meu Pai, traz liberdade, meu Pai, àquele que está preso, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, traga cura, meu Pai, para aquele que está enfermo, meu Pai. Pai, que o Senhor, meu Pai, dê visão, meu Pai, a cada um aqui, meu Pai. E se tem algo, meu Pai, na vida deles, meu Pai, que tem causado dor, tristeza, infelicidade, meu Pai, que esse mal saia da vida deles agora, meu Pai. Derrama sobre ele o teu espírito, meu Pai, que eles venham entender, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, que é estar na tua presença, meu Pai, que nós somos cheios, que nós somos plenos, meu Pai. Oh, Pai, abençoa famílias, meu Pai. Abençoa casais, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que estão tendo conflito, meu Pai. Conflito nas emoções, conflito com a família, meu Pai. Traz paz a essa família neste momento, Pai. Oh, Pai, mostra para ele, meu Pai, o propósito, meu Pai, que eles têm, meu Pai. Mostra para ele, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, já derramou sobre eles, meu Pai. Oh, Pai, abençoa, Jesus. Transforma, meu Pai. Liberta, meu Pai. Pai, dá aí visão criativa, meu Pai, para cada um aqui, meu Pai. Nas áreas, meu Pai, da profissão deles, meu Pai. Dá aí visão criativa, Jesus. Abençoa, meu Pai. Como a tua palavra diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, lança sobre o Senhor todo o teu medo. Lança sobre o Senhor todas as suas dúvidas. Lança sobre o Senhor tudo aquilo que tem
causado dor, tudo aquilo que tem causado tristeza no teu coração. Oh, Pai, abençoa, Pai, transforma, Jesus, liberta, Pai. Faz algo novo, Pai, nessa noite, Pai. Faz algo novo, meu Pai, que eles possam, meu Pai, a partir de hoje, meu Pai, ter esse amor, meu Pai, em estar em Tua presença, meu Pai. Que eles, a partir de hoje, meu Pai, venham te conhecer, meu Pai. Porque, meu Pai, só quando a gente conhecemos quem o Senhor é, que a gente sabe, meu Pai, quem somos, meu Pai. E quando a gente sabe quem a gente é, meu Pai, a gente não deseja, meu Pai, ser mais ninguém além da gente mesmo, meu Pai. Quando a gente sabe da nossa identidade, sabe o porquê que nós estamos nesse mundo, meu Pai, a gente não deseja ser mais ninguém, meu Pai. Pai, preenche o coração de cada um, meu Pai. Que o amor de Deus seja derramado sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Que o Espírito Santo seja derramado sobre eles, meu Pai. Pai, dai a ele, meu Pai, visão, meu Pai. Dai a eles, meu Pai, entendimento, Pai. Dai a eles sabedoria, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa, meu Pai, preencher cada dia mais, meu Pai, o coração deles, meu Pai. É isso que eu te peço, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai, pessoas que estão perdidas, meu Pai. Pessoas que não sabem o que fazer, Pai. Pessoas que estão com dúvida, meu Pai. Pessoas que estão com medo do teu futuro. Com medo de algo não dar certo, não. Lance sobre o Senhor todo o seu medo. Lance sobre o Senhor todas as suas dúvidas. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar do teu coração. Deixa Deus entrar no teu coração hoje. Deixa Deus limpar o teu coração. Deixa Deus lavar o teu coração. Deixa Deus curar tuas feridas. Deixa Deus curar os teus traumas. Deus, Ele quer fazer algo novo em tua vida. Oh, Pai, eu agradeço, Pai, por este momento, Pai. E derramo sobre Ele a tua paz. Derramo sobre Ele o teu Espírito, meu Pai. Que o Espírito Santo repouse sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Tá aqui meu tio, né, que entrou. Tonho Carlos, né? Hoje ele é um grande homem de Deus, né? Um exemplo para mim, né? Cara que é uma bênção para nossa família. Hoje ele é pastor. É um cara que Deus transformou, né? Ele é um exemplo que pode dizer, né? O que Deus pode fazer na vida do homem, né? Que Deus possa abençoar cada dia mais meu tio Tonho Carlos, que é pastor. Deus abençoe Didi, David, Ana Caroline, né? Deus possa derramar sobre vocês bênção de Deus. Eliane, Renata, Wender, amigão aí. Então, irmão, essa é a mensagem, né? Busque conhecer quem é esse Deus. Busque conhecer quem é o teu Pai. Você tem um Pai que se chama Deus. Você tem um Pai que foi capaz de entregar seu único filho só para te ter de volta. Então não abra mão desse privilégio de estar na presença de Deus. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. O que esse mundo tem para oferecer é passageiro. Um dia tudo isso acaba. Coloque isso dentro do teu coração. Tudo isso acaba. Um dia tudo isso vai acabar. Mas uma coisa que não vai acabar é a palavra de Deus. É Deus. Se você estiver em Deus, ainda que o mundo se acabe, você estará na presença dele. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo de se lançar em Deus. Não tenha medo de entregar o controle da tua vida para Deus, né? Algo, só para terminar, algo que Pedro fez, né? Pedro, ele entregou o controle da tua vida a Deus. E um dos momentos que mais ele prosperou é algo muito interessante. No dia que Deus fez um grande milagre na vida dele, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da pesca, ele abriu mão dos seus peixes. Foi um dia que ele pegou muitos peixes, mas Deus disse bem assim: ei, eu tenho algo que é maior. E ele abriu mão. Não abra mão de Deus. Não abra mão do teu chamado. Não abra mão do teu propósito. Por mais que hoje você não entenda algo que você esteja passando. Hoje você pode até estar passando por situações que você não entende. Mas lá na frente você vai entender o porquê. Lá na frente você vai dizer: nossa, eu passei tudo isso e hoje eu entendo. Alguma pessoa vai entender isso que eu estou falando. Por exemplo, você passou por uma crise. Você passou por algo na tua vida que lhe causou dor, ferida, marcas. Deus te curou.
E hoje você é um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, para curar outras pessoas. Ou seja, não tenha medo do processo. Não tenha medo das tuas lutas. Olhe para Deus e todo o seu gigante vai cair. Olhe para Deus. Davi olhou para Deus. E porque ele olhou para Deus, ele não teve medo do gigante. O exército ele estava preparado, o exército ele estava treinado, o exército estava todo equipado, mas ao olhar para o gigante, ele se sentiu pequeno. Mas Davi, aos olhos humanos, não estava preparado, não tinha condição física para lutar com aquele gigante, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia a identidade que ele tinha. Ele sabia que ele era filho de Deus. E até a palavra de Deus bem assim, que Deus, ninguém, aquele que é contra você, ninguém pode ser contra você, né? Se Deus é por você, quem será contra você, né? Veja como isso é forte. Davi, ele sabia disso. Oxe, esse homem está sendo contra Deus. Quem é ele, né? Perto de Deus. E Davi, ele venceu seus gigantes. Davi, ele só se tornou quem ele se tornou porque ele não teve medo dos processos. Ele não pediu para Deus livrar ele do processo. Ele pediu a Deus para dar força. Deus, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Porque eu habito debaixo do teu esconderijo. E a partir do momento que você habita debaixo do esconderijo do Espírito Santo, nenhum mal pode tocar em você. Nada pode te abalar, porque você está enraizado em Deus. Porque você tem um Deus que te protege, que te guarda, que te livra e que te dá a direção certa. Então, não tenha medo dos teus processos. A dor que você possa estar sentindo hoje, o medo que você possa estar sentindo hoje, deixa Deus limpar tudo isso. Olhe para Deus e você vai ver que quando você vencer tudo isso, você vai dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Você vai entender o porquê que você passou por tudo que você passou. Que a palavra de Deus diz bem assim, que o bom é o final das coisas. Então, lá no final você vai entender. Permaneça firme, persevere, não desista. Porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua família. Não desista da tua família, não desista daquilo que Deus colocou em tua mão. Faça com amor, faça com zelo. Ame, cuide tudo aquilo que Deus colocou em tua mão. Mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém esteja vendo, mas faça com amor. Porque Deus está vendo tudo. Davi estava cuidando das ovelhas. E mesmo assim, o Senhor viu ele. Ou seja, por mais que hoje você não esteja sendo visto, por mais que hoje você esteja dentro de algo que você não sabe o que está acontecendo, que ninguém está te vendo, que nada vai acontecer, mas Deus está vendo. E no momento certo, Deus vai te honrar. No momento certo, Deus vai colocar você em lugares que você vai dizer, valeu a pena permanecer, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena confiar em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te preencha, que Deus mostre para você os teus sonhos, que nem José. Quando Deus revelou para ele o sonho, por mais que ele passou por dificuldade, por mais que ele passou por luta, por mais que ele sofreu perseguição, por mais que ele sofreu injustiça, pessoas humilhou ele, mas ele permaneceu. Não, se Deus falou que eu vou viver isso, eu vou viver. Eu não vou olhar o que as pessoas pensam, eu não vou olhar o que as pessoas falam, eu não vou olhar o que a minha mente diz que eu não posso. Não, eu vou realizar. Eu vou viver os planos de Deus. Eu vou viver tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Então, que Deus abençoe sua vida. Que essa live possa ter te abençoado. Vou deixar ela, se eu conseguir, vou deixar ela gravada. Comenta lá algo que você gostou. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe meu tio, Tony Carlos, o cara que eu amo muito.
que eu honro. Abençoe o Wendy e todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Que Deus possa derramar sobre você paz, alegria e felicidade. Tchau, viu? Fique na paz de Deus.